Crise, dívida e oportunidade. O que o Brasil pode aprender com os sinais do colapso global? Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado um fenômeno preocupante. A fragilidade do sistema financeiro tradicional está se tornando cada vez mais visível. Economias outrora estáveis, como a dos Estados Unidos, enfrentam crises de confiança, inflação persistente, bolhas especulativas e um endividamento governamental que desafia qualquer lógica de sustentabilidade. No centro desse colapso anunciado, nomes como Robert Kiyosaki, empresário e autor de Pai Rico, Pai Pobre, têm feito alertas incisivos. Os modelos antigos não funcionam mais e, embora ele fale sob a ótica americana, muitas de suas observações se aplicam, com força ainda maior, ao contexto brasileiro. Este artigo explora, com profundidade, o que podemos aprender com esse cenário e como aplicar essas lições no mercado financeiro do Brasil, a fim de evitar armadilhas e construir um futuro mais resiliente. 1. O colapso das aposentadorias e a ilusão da poupança. Kiyosaki afirma que os fundos de pensão americanos estão vazios e o Brasil caminha para o mesmo destino. O déficit atuarial do INSS ultrapassa 260 bilhões de dólares por ano e a previdência complementar privada ainda é concentrada em poucos ativos conservadores, expostos ao risco de inflação e baixa rentabilidade. Enquanto isso, milhões de brasileiros seguem investindo na poupança, cujo rendimento real, descontada a inflação, tem sido negativo nos últimos anos. O resultado? A economia de longo prazo virou uma armadilha de perda de valor. O que precisamos mudar? Incentivar a diversificação real de investimentos, incluindo produtos de renda variável e renda passiva. Reformular a cultura da poupança, substituindo-a por educação sobre geração de renda recorrente e acúmulo de ativos reais. Levar à população, especialmente os mais jovens, a visão clara do que é um ativo e o que é um passivo. 2. Educação financeira como pilar nacional e não apenas um tema de nicho. Robert Kiyosaki é categórico. A escola não ensina o que é mais importante, como lidar com dinheiro. No Brasil, o cenário é ainda mais preocupante. Segundo o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o país está entre os últimos colocados em alfabetização financeira. A consequência é direta. Jovens adultos entram no mercado de trabalho sem saber usar crédito, gerar patrimônio ou sequer entender o impacto de juros compostos. Isso os torna alvos fáceis para o endividamento, a especulação emocional e a estagnação econômica. Caminhos para a mudança. Inserir educação financeira como disciplina obrigatória desde o ensino fundamental. Promover campanhas nacionais focadas em comportamento financeiro inteligente. Estimular o mercado a criar produtos mais transparentes e acessíveis, que educam enquanto rendem. 3. Dívida boa versus dívida ruim. O Brasil precisa mudar sua relação com o crédito. Kiyosaki defende uma ideia pouco popular no Brasil. A dívida pode ser sua maior aliada, desde que usada com inteligência. Aqui, no entanto, o crédito é usado majoritariamente para consumo, não para geração de renda. O resultado? Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas e 30% já se encontram em situação de inadimplência. Enquanto isso, poucos utilizam o crédito como alavanca para empreender, investir em imóveis ou estruturar capital produtivo. O que podemos aplicar? Ensinar o conceito de dívida produtiva, aquela que gera retorno maior do que o custo do capital. Facilitar acesso a linhas de crédito para investidores e microempreendedores, com educação embutida. Reestruturar o sistema de score de crédito, hoje punitivo, para algo que premie o bom uso do crédito com impacto social e financeiro. 4. Ativos reais, como refúgio. Ouro, prata, imóveis e criptomoedas, em um mundo onde a moeda fiduciária perde valor a cada novo pacote de estímulo, ativos reais ganham importância. Kiyosaki alerta que governos estão desenvolvendo moedas digitais, como a Fedcoin, que podem significar o fim do sistema bancário tradicional e o aumento do controle estatal sobre as finanças pessoais. No Brasil, já se fala em DREX, Real Digital, e isso exige atenção. A tokenização da moeda pode representar praticidade, mas também vigilância e centralização excessiva. Estratégias práticas.
diversificar parte da carteira em ativos não estatais, como ouro, prata, imóveis físicos e criptomoedas consolidadas. Estudar formas de proteção patrimonial, como fundos de metais preciosos, títulos indexados ao IPCA e tokenização imobiliária. Entender o papel do lastro real e escassez digital como critérios para a proteção contra a inflação. 5. A crise como janela de oportunidade e não como colapso puro. Em 2008, enquanto a maioria via a crise imobiliária americana como desastre, Kiyosaki e outros investidores aproveitaram para comprar ativos de qualidade a preço de liquidação. Situação semelhante se desenha para o Brasil nos próximos anos, dada a previsão de baixo crescimento, inflação persistente e recessão global. Com os devidos conhecimentos e preparo, momentos de queda podem ser as melhores oportunidades de geração de riqueza a longo prazo. Como se preparar? Manter liquidez estratégica para comprar em momentos de pânico do mercado. Estudar ciclos econômicos brasileiros, suas bolhas e momentos de correção. 1999, 2002, 2008, 2015, pandemia. Priorizar ativos resilientes e que geram caixa, como fundos imobiliários com contratos atrelados ao IPCA, imóveis de renda e ações de setores defensivos. 6. A nova realidade social e o papel do mercado financeiro. Um dos pontos mais perturbadores levantados por Kiyosaki é o aumento da desigualdade e da pobreza, inclusive nos países mais ricos. O Brasil já sente os impactos: desemprego estrutural, informalidade crescente, crise habitacional e aumento da população em situação de rua. Se o mercado financeiro não assumir um papel transformador e educativo, pode se tornar cúmplice dessa degradação. O capital precisa ser mais do que especulativo. Ele precisa ser estrategicamente orientado à construção de um país mais justo e sustentável. Soluções de impacto. Incentivar investimentos com impacto social, ESG, habitação, microcrédito. Criar veículos de investimento acessíveis para a base da pirâmide. Promover o empreendedorismo real, que usa capital para resolver problemas sociais, não apenas gerar dividendos. Conclusão. O Brasil tem um caminho, mas precisa de maturidade financeira. O sistema financeiro brasileiro possui, paradoxalmente, uma estrutura sólida e uma população altamente vulnerável. Temos um dos sistemas bancários mais avançados do mundo, mas enfrentamos baixa bancarização, baixa educação financeira e altas taxas de juros. As lições de Robert Kiyosaki não são apenas filosofia do sucesso. Elas são um grito de alerta sobre o fim de um sistema financeiro global que privilegia poucos e penaliza muitos. O Brasil pode e deve tirar proveito dessa instabilidade global para corrigir seus próprios rumos. A chave está em um tripé poderoso: educação financeira acessível e universal, uso estratégico do crédito e da dívida, construção de portfólios resilientes baseados em ativos reais. Se conseguirmos isso, o Brasil poderá não apenas se proteger da crise global, mas também se posicionar como referência em reinvenção econômica e democratização do capital.